ficou. Mas no governo do Arouca, esse evento que eu estou me referindo foi o que? Foi a inauguração do prédio? Não, não foi, não, foi de colocar em funcionamento, porque estava terminado o restauro. Foi pôr para funcionar, então? Foi pôr para funcionar no sentido de público, de tudo isso. E depois da administração dele, porque antes era assim, Secretaria de Cultura e Esportes e a Fundação Cultural. Duas coisas separadas. Duas coisas separadas. Daí juntou tudo. Agora o esporte saiu, mas e a cultura ficou, porque eles têm uma diretora de eventos, isso, que é a Cristina, que também foi minha aluna. A minha mãe foi sua aluna. Sua mãe? Quem que é sua mãe? Chamei Eliana. Ah, Eliana. Eliana Romero. Ah, certo. Porque teve duas Elianas, eu tive de aluna. Eliana Afonso, que era casada com o Jurandir, que era advogado, e a sua mãe. E nesse evento, na inauguração, que tem até um vídeo no YouTube. Autoridades civis, militares, eclesiásticas presentes, meus ex-professores que aqui vieram e que me deixaram muito emocionada. Senhores, senhoras presentes. A senhora, no seu discurso, a senhora falou que naquele momento a senhora estava vivenciando o presente, revivendo o seu passado. Porque eu fui grupo escolar ali que eu... Como é que foi essa sensação para a senhora naquele dia? A minha sensação foi assim, eu me emocionei muito, porque foi ali que eu fiz os 4 primeiros anos da educação básica. Tinha ex-professores lá no evento, tinha Mário Moraes. O Mário Moraes, ele foi meu professor no curso técnico de contabilidade que eu fiz, ele era professor de português. Então, que era no prédio em frente. Então, ficou assim, quer dizer, ver o professor Mário, que ele entregava boletim por boletim dos alunos, foi assim, nossa, muito bom. Quer dizer, essa experiência para a senhora foi uma experiência rica, então, de poder participar desse governo, tendo assistido tudo isso, né? Foi. Para mim, o que... Agora, foi uma experiência rica, a gente amadurece muito, mas, vamos dizer assim, como tudo na vida é luz e sombra, né? Então, por exemplo, tem uma coisa que isso, não sei como que se resolve, porque depois que faleceu o diretor do curso técnico de contabilidade, como eu tinha registro de diretor, porque minha formação permitia isso, aí eu assumi, não queria de jeito nenhum, mas enquanto não tivesse uma outra pessoa, eu ficaria. Então, fiquei 1 ano na direção. Mas, quer dizer, tem que ter direção, mas eu não gosto de papel, eu gosto de gente. Quer estar em contato com as pessoas ali. Em contato com as pessoas. Então, depois, quem assumiu a direção foi a doutora Belmira, que o marido era juiz aqui, o doutor Febeliano. E ela dizia uma coisa para mim, porque ela era formada, a formação dela também era jurídica, ela esteve no jurídico em São José. Então ela dizia uma coisa para mim, olha, Jacareí está crescendo e os loteamentos muitas vezes eles são entregues sem ter toda a infraestrutura. E isso vai dar problema. Já estava vendo, né? Isso ela já estava vendo, mas isso não tinha ex-marido na política, nem nada. E se a gente comparar, quer dizer, como está estruturado todo São José e Jacareí, hoje, se você observar hoje, né? Se você observa hoje, e às vezes eu acordo muito
de saber como que está a cidade, porque eu saio muito pouco, vou fechar aos 80, quer dizer, a energia vai diminuindo. Mas a senhora está toda nativa ainda aí. Não, vamos dizer, fazendo alguma coisa além de coisas assim, de pessoais, assim, eu não faço mais. E eu também, como eu te disse, eu estou me preparando, porque a gente tem um prazo de validade, tem que aceitar isso. Então, o que eu fiz? Eu fiz assim, eu tinha uma casa, olha, que era grande aqui na Rotary Club. Uhum. E o filho da minha cunhada, que está aqui com ele vinha para Jacareí, porque ele trabalhava em São Paulo e estava para vir em Jacareí, estava procurando uma casa para morar. E ela e o marido, ele é mais velho do que ela, moravam no centro da cidade. Falei, não procure mais, vai na minha casa que eu vou ocupar seu quarto. Fizeram uma troca. Fiz uma troca. Agora, como ele tinha os móveis dele, eles tinham e os meus. Eu doei tudo para pastoral, porque eu não vou precisar mais. Quem que vai montar a casa de novo na minha idade? Ninguém. Daí, se acontecer, a vida toda móvel, a gente não sabe o que acontece. Na pior das hipóteses, eu vou para um lar de idoso. E outro dia, o pessoal não me via mais ali. Teve um boato que eu estava no asilo. Mas eu fiz 12 anos de trabalho voluntário no asilo enquanto lecionava lá na Associação Humanitária. E eu não vou estranhar se eu for. Então é assim, eu vou deixando, conforme a situação vai tomando um determinado caminho, eu me coloco. Mas a senhora hoje mora sozinha? Não, eu moro com ela e o marido dela, que ela é irmã do Aroca, meu marido. Porque quando eu terminei, foi engraçado o casamento. Chega meu irmão e fala assim, as crianças que disseram que você vai se divorciar do seu marido. Eu falei, não vou. Mas então, por que você mente? Não é mentira. Eu falei assim, mas então como é que é? Porque minha sentença já transitou em julgado. E como eu sou assim, daí disse que procuraram, eu não vi, andaram procurando em que asilo eu estava. E os vizinhos. E como eu costumo, por exemplo, assim, quando eu morava lá na Rotary Club, se tinha um matinho na beirada da calçada, pegava uma enxadinha lá, tirava o mato. Então o pessoal, teve uma vizinha que falou assim, já ligaram para mim e perguntaram, como que você está de primeira dama? Eu falei, fazendo as mesmas coisas. Porque eu acho que realmente a gente tem que fazer o que gosta, ser como é, não adianta. E a senhora falando desse jeito que a senhora falou, ter um prazo de validade e tal, a senhora não tem medo da morte? Não. Eu não gostaria não tenho. Eu não gostaria, por exemplo, de ficar como quando eu vi, por exemplo, ficar em sofrimento como foi minha mãe, claro que se tivesse que escolher o infarto, principalmente, preferentemente da noite. Dormindo, né? Dormindo, mas isso a gente nunca sabe o que vai acontecer. Eu acho assim, que eu acho que a nossa matéria, o invólucro, o que vale é o nosso ser interior. Porque é engraçado que eu acho, por exemplo, que é inexplicável. Existe um comando de racionalidade, de consciência, que não pode ser só material, não pode ser só por causa de célula, não é uma célula que vai produzir. Que tem a gente e também a parte material ela se corrompe. E agora, por exemplo, eu acho assim,
eu já fiz no Campo Santo, assim, o meu plano para cremação, porque assim ninguém precisa, tem tanta gente sem ter onde morar e ficar alguém limpando o túmulo, não dá, né? Mas a senhora é religiosa ou não? Eu sou cristã, mas eu leio muita coisa, gosto muito de ler sobre budismo, tudo. Eu acho que eu tenho uma amiga que me deu uma Bíblia, ela dizia assim para mim, ela é da Igreja Batista. Então ela dizia assim para mim, você precisa ir fazer um curso, porque eu falei, me dê uma Bíblia de estudo e que eu quero ver sozinho, porque aí se você for numa igreja, você vai aceitar a doutrinação de alguém. Então o meu negócio, eu quero que seja meio direto, com a divindade. A senhora com a senhora mesmo. Eu comigo mesmo. Então eu li, assim, muita coisa. Então, por exemplo, existem algumas passagens que ninguém vai chegar a um acordo se começar a brigar. Quando diz assim, por exemplo, tu és Pedro, homem de pedra, sobre essa igreja, sobre essa pedra vou construir minha igreja. Então eles acham que teria que ter um chefe e um representante. Mas, como diz assim, quando diz assim, tu és Pedro e és um homem de pedra, inclusive ele frisou o Pedro no masculino, isso os evangélicos, e a pedra no feminino, porque a pedra é Deus, que é a pedra aquela que nos segura, aquela que nos fortalece, que nos dá força. Então eles vão brigar o tempo todo sem chegar a um acordo. Então eu li, eu achei, quer dizer, eu acho maravilhoso muita coisa que eu leio nela. E a senhora tem hoje saudade do quê? Do que a senhora hoje tem mais Dos saudade? amigos que se foram. Isso que eu digo para o geriatra, se sou no geriátrico não dá trabalho para os outros, então tem que se cuidar um pouco. Então eu não gostaria de ser o último a sair e apagar a luz. Então essa falta que me faz é isso. Tenho uma alegria imensa quando eu saio, encontro com ex-aluno, com ex-colegas de trabalho, com tudo isso. Mas também sinto muito, por exemplo, há pouco tempo nós perdemos uma professora que trabalhou lá com a gente, que era uma pessoa maravilhosa, a dona Cecília, que era professora de língua portuguesa. Então são todas as baixas que existem, que a gente, quando foi o velório desse amigo, desse professor Simplício, que ia saindo uma ex-aluna dele falou assim, a gente tem certas perdas que nos deixam mais pobres. E eu sinto que algumas perdas me deixaram assim mais pobre. Até tem uma frase da Fernanda Montenegro que ela falou que a vida é uma eterna despedida, né? Você vai se despedindo ao longo da vida inteira. E isso que morrer não é a coisa, é despedir que é. E se a senhora fosse fazer um balanço hoje desses seus 80 anos de vida, o que a senhora poderia falar pra gente? A senhora se arrependeu de alguma coisa na sua vida ou não? Não, eu acho que arrependimento, eu acho que é quando a gente faz deliberadamente alguma coisa errada. Eu acho assim que, vamos dizer assim, a gente, aquela que você citou, a Fernanda Montenegro, na volta do barco a gente percebe o quanto deixou de cumprir. Não é que ele fala isso? Então, o deixar de cumprir em certas situações era não ter feito um pouco mais. Não foi, o arrependimento não seria nunca para mim pela ação. Mas pela omissão. Pela omissão. Então eu acho que em muitas situações eu fiz pouco. É mesmo? É. Em muitas situações eu acho que eu podia fazer mais. Mesmo tendo toda
essa rede de ex-alunos? De ex-aluno mesmo, eu tendo, por exemplo, vamos dizer assim, tomado determinadas decisões difíceis, eu não fico falando, eu não sei o que lá, e culpando esse e aquele, eu não faço essas coisas, tomo iniciativa. Mas eu acho não vamos dizer, às vezes a gente desperdiça um pouco a ocasião, deixa passar alguma coisa, ou por lerdice, ou por falta de visão, depois a gente vai ver e fala, podia ter feito mais. Tá certo, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa, obrigado por essa entrevista, parabéns por toda essa trajetória rica que a senhora contou pra gente aqui, obrigado. Eu não sei se eu fui bem, mas Obrigado. Eu agradeço a sua atenção. Obrigado.